coloquei para gravar aqui. E aí, muito calor aí, muita chuva, caindo tudo, como tá as coisas por aí? Ah, ô, tem dias. Hoje foi quente, frio, teve temporal, Quente tá bem para doido. frio também, caramba. É, Aqui fez um calor sem fim, assim que é bom, gosto do calor. Deixa o calor, deixa o calor que tá bom. É isso aí. Ana, eu já editei as aulas, eu vou colocar lá provavelmente amanhã, tá? Elas já estão bonitinhas lá e já vai, tá tudo lá. Já vou colocar essa daqui também, é de hoje. Isso que eu não consegui atualizar ainda, tá? eu Mas já tá quero ver editado. aquela de ontem que tu deu pro pessoal. Ontem acabou faltando luz aqui, não fui ver, as coisas era meia-noite quando voltou ali. É, você comentou que também acabou a luz aí. É, aqui também choveu esses dias todos, cara. No interior aqui de São Paulo também foi bem intenso, numas cidades aqui. O negócio foi feio. Literalmente varreram, limparam a cidade. A cidade foi limpa, Sim. com tanta água. Aqui perto de casa teve rua que alagou também. É intenso. Mas eu vou colocar tudo lá e aí você consegue assistir as coisinhas todas, colocar os Beleza. arquivos e tal. E é isso aí. Então, olha só. O que acontece? A gente estava falando, você está vendo minha tela aí, né? Sim, tô vendo. A gente estava falando sobre isso aqui, aula passada. A gente começou, a gente teve algumas premissas para falar sobre os princípios de economia, para a gente poder entrar em riscos, entender essa ideia aqui, tá? E esse princípio sempre funciona assim: as pessoas são racionais, essa é a base. E aí a gente falou um pouquinho de Adam Smith quando ele começa tudo, tá? Isso aqui começa literalmente com o pensamento disso aqui começa literalmente com a era da razão, tá? Que é a era anterior ao romantismo no mundo, né? Os períodos românticos, a era da razão, enfim. E por isso que tem essa ideia aqui das que as pessoas são racionais e as coisas funcionam em cima de lógicas e matemáticas, enfim, dessa forma aqui, em modelagem, digamos assim, numa linguagem mais moderna, né? Nessa época aqui, a ideia de modelagem nem passar pela cabeça das pessoas, tá? Bom, e aí nós vimos os quatro primeiros princípios. Então, o primeiro foi trade-off, as pessoas sofrem trade-off, que são escolhas que elas têm que fazer a todo momento, tá certo? E a economia, ela vive disso, porque a ideia de economia que a gente tem aqui, uma dos principais definições que se há para a economia é fazer aqui esse significado de eco, vamos lá, mão. Economia é administrar, numa palavra mais moderna seria fazer gestão, como a gente tem hoje, de recursos escassos, né? E essa ideia de recursos escassos aqui, a gente viu que não é somente dinheiro, né? Tudo pode ser recurso escasso, desde coisas para fazer algo até próprio mão de obra, né? Até pessoas, certo? Então é saber fazer a gestão desses recursos escassos. É isso que vai estar muito aqui ligado à ideia de economia que a gente vai ter para balizar essa nossa ideia aqui. Deixa eu ver se eu consigo só acertar esse negócio chato aqui. De vez em quando tá uns pau aqui. Eu não entendo muito de por que ele sofre. Aí, então, a gente sempre, para ficar fazendo essa gestão desses recursos, a gente sempre vai ter que enfrentar trade-offs, seja em grande escala ou pequena escala em nossas vidas. Seja você fazendo uma análise de dados, seja você escolhendo uma variável ou outra, seja você criando uma nova variável, que hoje o pessoal gosta de chamar de feature engineer, né? Criar variáveis em cima de outras que já existem. Então, tudo isso você está fazendo escolhas, porque você escolheu utilizar o modelo de regressão linear e não simples e não múltipla, porque o logístico e não árvore de decisão. Você está sempre tomando ali uma decisão
E essa decisão são os trade-offs que a gente faz. E o preço de você fazer uma escolha, o custo dela é aquilo que você desiste de fazer. É a outra parte. Então, quando alguém escolhe em fazer uma modelagem por regressão múltipla, o preço dela é não ter escolhido a árvore de decisão, e o que a árvore de decisão pode acontecer, tá? Pode fazer. Então, eu podia te dar. Isso que é o preço dela. E isso a gente faz em todos os momentos aqui, né? A gente estava pensando um pouquinho nessa ideia toda que a gente está passando de problemas de saúde pública e tudo mais. Os governos de cada estado estão a toda hora tomando decisões e vão ser sempre criticados, porque a crítica vai estar em cima daquilo que é o custo das decisões. E cada custo é aquilo que deixou de fazer. Então, por que fez o lockdown e não deixou... por que fez lockdown e não deixou de fazê-lo? Porque a vacina funciona, tá tentando vacina de um lugar e a outra não pode. Enfim, todas as decisões que vão sendo tomadas, o custo dela é aquilo que você deixou de fazer, você desistiu da outra parte, né? E aí vem a ideia que as pessoas racionais pensam na margem. Para você conseguir muitas vezes obter alguma coisa que você tinha planejado, você precisa fazer pequenas mudanças nesse planejamento. Ou seja, fazer umas pequenas mudanças nas suas rotas para você atingir aquilo que você precisa. E hoje em dia, como não existe nada mais petrificado como era no passado, né? Isso é muito comum a gente perceber até no dia a dia dentro de empresas. Muitas vezes startups são muito assim, sejam startups pequenininhas ou startups que já ganharam corpo, né? Você tem uma mudança muito grande, muito rápida das coisas acontecendo ali, tá? Uma ideia que você tem muito pensando, muito trabalhando dessa forma aqui, são essas metodologias ágeis. As metodologias ágeis estão a todo momento trabalhando com trade-off, qual que é o custo e a margem que você tem. Ou seja, para você conseguir atingir determinado objetivo, você fica a todo momento tentando se ajustar para tentar o mais rápido possível chegar onde você quer. Então, isso é comum. E o quarto princípio que nós vimos é que as pessoas reagem a incentivo. E a gente estava discutindo que no passado o principal incentivo para as pessoas trabalharem era o financeiro. E hoje já não está sendo bem assim, né? Hoje tem N diferentes formas de você fazer incentivos com as pessoas. Então, desde home office, desde pagar alguma coisa, tem empresa, por exemplo, que paga a escola dos filhos da pessoa, tem empresa que paga até as férias da pessoa, o pacote de férias que ela quiser, né? Para ver se dá um incentivo maior para a pessoa ir trabalhar, porque para ela já não é uma questão mais de grana, né? Ela já consegue trabalhar em outros lugares, então tem tudo isso daqui que esse incentivo aqui começou a mudar muito atualmente. E aí, em cima disso, em cima desses quatro princípios, nós conseguimos falar de mais um princípio, que é o quinto, que vai falar para a gente o seguinte: o comércio pode ser bom para todos. E aí aqui, o que está significando essa ideia de comércio? Está relacionado principalmente a trocas e concorrências. Tá? Essas duas partes do mercado que está relacionado a esse comércio. Então, o que está querendo dizer é o seguinte: quando você pensa, toda vez que falar em economia de grande escala, vai estar sempre pensando o seguinte: setores produtivos e setores consumidores. Setores produtivos são as indústrias de bens e serviços, e os consumidores são as famílias em gerais ou as pessoas em gerais. É sempre esses dois caminhos, essas duas balizas que você fica. Quando a gente está falando do comércio pode ser bom para todos, está falando de trocas e concorrências, está pensando no seguinte sentido: se você pegar e imaginar que você tem uma coisa muito simples, por exemplo, a empresa que você trabalha, ela só vai tentar melhorar as coisas que ela produz se ela tiver um concorrente, alguma outra empresa que produz serviços, produtos, no caso, quando você trabalha na indústria, então são produtos físicos, reais, você pega aquilo lá na mão, não é um software,
ela só vai tentar melhorar as suas coisas se tiver uma concorrência para ela. Porque se ela for a única no mercado que fizer aquilo, ela não vai ver o mínimo interesse de tentar melhorar as suas coisas. Então, quando aparece a concorrência, tá certo? O comércio se fortifica. Porque aí as pessoas querem melhorar, querem colocar mais produtos cada vez melhores no mercado, então você vai ter cada vez mais possibilidades. E para isso é interessante que você tenha várias pessoas produzindo as mesmas coisas e sempre concorrendo entre elas. Tá. E essas trocas que ocorrem aqui, não é porque ocorrem que você tem concorrência, que as empresas que estão concorrendo não trocam umas com as outras e concorrem umas com as outras. Então, onde que eu estou querendo chegar com isso? Quando a sua empresa produz algo novo e coloca no mercado, uma das coisas que, isso daí eu já vi com empresas da área de automobilismo acontecendo, né? Montadoras. Pode ter certeza que a concorrente sua do mercado vai lá, compra exatamente a sua máquina que você produziu, leva lá para os laboratórios dela, desmonta tudo e vê o que você está fazendo para tentar melhorar o deles. Tenha certeza. Eu falo e eu lembro disso daí porque as montadoras de veículos fazem isso. Eu conheci pessoas que trabalhavam em montadoras de veículos, então assim, a montadora A produz um carro novo e lança no mercado. A montadora B vai lá, compra esse carro deles, tá certo? E desmonta ele inteiro e vê como ele funciona. E chegava muitas vezes a própria montadora A enviar o carro para B, falar, ó, dá uma olhada no nosso carro aí, desmonta ele inteiro e vê o que você acha. Eles mandam um pro outro, eles trocam as informações um com o outro, né? Para além de ter a concorrência, tá certo? Eles vão se melhorando, né? Porque o mercado é muito grande. Então, esse princípio aqui que fala o comércio pode ser bom para todos é nessa razão aqui, tá? E tem outro fato, se você pensar apenas nas famílias, as pessoas acabam concorrendo, quando está se concorrendo a uma vaga de emprego, por exemplo, as pessoas vão querer melhorar ou estudar mais, ou aprender um pouco mais, ou ser um pouco mais dedicado a algumas coisas dessa forma, porque existem várias. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando vai concorrer a uma vaga, são várias pessoas ali com vários currículos, várias formações. Por que as pessoas se formam tanto, procuram tantos cursos, tantos treinamentos? Porque existe uma concorrência. Se não existisse concorrência, se a demanda fosse pouca, as pessoas não precisariam se especializar tanto. Porque teria mais emprego do que empregados, do que pessoas para dar conta daquilo ali. Então, beneficia todo mundo. Essa aqui é a ideia do quinto princípio. O sexto princípio. Até aí tudo bem, Ana? Se tiver alguma coisa para comentar, fala aí. Tudo certinho, tá. Só tô com o microfone desligado aqui porque tem o barulho da rua. Entendi. O sexto princípio fala assim: os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Tá bom, vamos entender isso daqui pegando a vida básica, para daí a gente vai subindo as coisas. É o seguinte, quando fala em mercado aqui, hoje em dia, quando a gente pensa em mercado, muitas vezes a gente pensa em supermercado, né? Então você tem supermercado, tem um monte de coisa vendendo lá, tem Danone, frutas, legumes, carnes, as coisas todas lá dentro, então a gente pensa nessa forma de mercado. Entretanto, o mercado não surgiu assim. Você está no Rio Grande do Sul, você está em Canoas, né? Rio Grande do Sul. Bom, eu não sei se em Canoas, eu não sei quantos habitantes tem em Canoa. Eu falo isso daí porque eu nasci numa cidade muito pequenininha, então assim, não tinha muitas feiras livres, tá? Eu nasci e aqui em São... Aqui é a terceira maior cidade do estado. Ah, Só perde então para Caxias do Sul.
É Porto Alegre, Caxias e Canoas, acho que é isso. Ah, então provavelmente vocês têm feiras de rua. Sim, sim, Ótimo. E você já foi numa feira de rua. sim, Ótimo. Então, aquilo ali que você foi numa feira de rua comprar verduras, legumes, frutas, peixes, queijos, aquilo ali é o princípio dos mercados que a gente tem. Aquilo ali é, digamos assim, o resquício do mundo mercantil, tá? O resquício do mundo mercantil são aquelas feiras que você tinha ali, que a gente tem hoje nas ruas. E pode perceber que essas feiras são organizadas. A atividade econômica ali, ela é organizada. Quando você compra algo ali, as pessoas são organizadas nos lugares que elas colocam, tanto assim, as frutas, os legumes, como elas expõem, então tem uma organização física, tem uma organização de fluxo de pessoas, eles têm um horário para entrar, um horário para se organizar, um horário para sair, um horário para limpeza. Então você está organizando toda a atividade econômica que está acontecendo ali, a atividade das pessoas. É isso que você tem ali acontecendo na pele, essa emoção, foi o princípio que nós tivemos depois dos mercados, hoje em dia todos digitais. Então, se você pega um marketplace qualquer, como o Mercado Livre, ele nada mais é que uma feira de rua digital. Só que ao invés de você ficar andando por ele, você digita e procura as coisas que você quer. As coisas vêm até você, você não vai até ela. Mas é um mercado onde você tem atividade econômica organizada. Você está sacando o que eu estou querendo dizer? sim, sim. Tá? E o que, que significa esses mercados? Esses mercados estão relacionados a trocas de mercadorias. E você organiza atividades econômicas através deles. E isso que ele está falando não é algo recente, foi uma observação do próprio homem, que vem desde a era mercantil. Então, nas cidades menores, quando você não tinha as feiras que acontecem de rua, muitas vezes todos os dias, aqui em São Paulo, todos os dias acontecem isso, o que dá para ser feito, o que fazia-se nas cidades menores, era existir as vendas. Antigamente se chamava de vendas, depois se chamava de mercearia, depois que virou os supermercados. Por quê? Porque os produtos só foram se tornando mais industrializados depois da Segunda Guerra Mundial. Você teve um boom, uma grande expansão das indústrias manufatureiras de todos os tipos de coisas. Mas era muito comum antes as pessoas comprarem arroz a granel, feijão a granel. O que é isso? Colocava os grandes sacos de arroz que vinham direto dos produtores, a pessoa ia lá, pesava quanto ela queria, não vendia já o saquinho pronto, né? Isso você ainda encontra nas feiras livres das ruas. Então tem o carinha lá que está vendendo grãos. Por isso que eu falo, eu adoro esse tipo de lugar, assim, porque é andar pelo passado, é o final. A gente está assim, andando como se estivesse andando assim, sei lá, 100, 200 anos no passado. Até mais, até. Continua da mesma forma. Se você pegar alguns lugares como aqui, aqui na capital, tem tanto o Mercadão Municipal, que aí, puta que pariu, o samba do crioulo doido, é um negócio absurdo, assim, de coisas, de pessoas vendendo, de falatório e tal. Tem as ruas principais de comércio especializado. Então, por exemplo, você pega aqui a Santa Ifigênia, em São Paulo, que é um comércio especializado em eletrônicos. É uma galera, é um monte de gente vendendo eletrônicos, quer dizer, é um mercado específico. Você tem um lugar somente vendendo roupas, então é um mercado específico de roupas. Então, assim, é super organizado, é super. Parece que não, parece que é uma loucura, um monte de gente. Quando você vai lá, cara, é muito organizadinho. São setores nas ruas, assim. Então na rua tem um setor que só tem lojas todas juntas que só vendem determinadas coisas. Tem a outra que só vende determinado, outro mais para frente vai vender outro tipo de produto. Então, assim, é mega organizado. Os mercados se organizam por si só, né? Que é isso que é uma das grandes uma das grandes coisas entre
o livre comércio, né, você tem sem tanta intervenção política, sem tanta intervenção de controle de um Estado e com um controle muito grande de um Estado, porque daí você vai entrar em duas formas de duas teorias, digamos assim, duas formas de controle, né? Uma é menor e outra é maior. Uma é deixe que os mercados e as pessoas se organizem por si só, com poucas intervenções, e a outra você tem com maior intervenção do Estado. No passado, isso daí era dividido entre, que acontecia na Guerra Fria, entre capitalismo e socialismo, né? Digamos assim, ou melhor, né? Comunista e capitalistas. Né? Hoje em dia caiu tudo isso daí, não tem mais essa grande questão. Assim, a única pessoa, os únicos que controlam ainda o seu próprio mercado, que fizeram a perestroika sem a glasnost, é a China, que continua ainda com um pouco de... fizeram a abertura econômica sem mudar tanto as suas políticas ainda de controle, né? Então eles fizeram uma abertura econômica para o mundo, mas a força deles em cima do mercado é muito forte, assim, eles conseguem fazer bastante intervenção. Apesar que eles estão cada vez menos intervindo, deixando as coisas fluírem, que as pessoas se organizem, né? Então tem todos esses detalhes acontecendo aqui com esse sexto princípio, que parece pouca coisa, mas ele é muito legal, essa parte de organização. O sétimo. Tiver alguma coisa para falar, para comentar, à vontade. Beleza. Eu acho que eu tive umas 2 ou 3 cadeiras de economia na faculdade, mas faz tempo, né? Mas já tá relembrando algumas coisas, já que o professor tinha comentado. Isso aqui você já chegou a ver, já chegou a trabalhar, já chegou a estudar. Eu acho que não assim em princípios, que tá mais fácil, né? Eu não sei tu, mas eu sou muito assim de listar as coisas também, para mim é mais fácil, né? Ah, Eu tá. lembro que ele me explicou, a gente viu bastante sobre demanda, oferta, né? Porque engenharia de produção é nessa vida, né? Aham. Demanda, oferta e tal. Mas essa parte, assim, é bem mais macro, né? Esses princípios de economia que tu está passando, né? Sim, essa parte aqui é de macroeconomia, conhece chamada. Uhum. E aí o que que acontece? Toda a parte de oferta e demanda que foi depois passou-se a modelar, criar os primeiros modelos macroeconômicos, eles foram pensados, né, começaram a balizar, digamos assim, as premissas dos modelos estão muito baseados em cima desses princípios, as premissas deles. Então, se você Sim. começar a pensar na história de oferta e demanda, você está pensando nisso aqui, ó. O comércio é bom para todos Uhum. e é interessante ter concorrência. A oferta e demanda que num livre mercado, por exemplo, onde você não tem intervenção do Estado, aqui funciona muito bem. As equações Sim. funcionam muito bem. Quando você começa a ter uma intervenção do Estado ali, as equações já não funcionam mais. Porque a qualquer momento o Estado pode intervir tanto na oferta quanto na demanda de alguma coisa. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Que é muito. Isso acontece muito, tá? A compra de moedas estrangeiras no Brasil, ela não é totalmente livre, tá? Ela não é totalmente livre. O mercado, o Banco Central vira e mexe, ele faz intervenções. Vira e mexe. Virou, mexeu. Vou te mostrar como ele faz intervenções. Quando o dólar começava a subir muito rápido, rápido demais, 3, 4 dias assim, aumentando muito, 1,5%, 1% por dia, aumentando muito rápido, ele vinha e vendia uma alta quantidade de dólar no mercado, inundava, digamos assim, os futuros, porque daí você tendo muito, o que acontece? O preço cai. Então, isso daí, por exemplo, não é você ter um livre comércio. Porque no livre comércio você não pensa num órgão que pode a qualquer momento pegar uma tonelada de algo e jogar ali e mexer na demanda. A demanda e a oferta elas vão acontecendo
organicamente. Deu para sacar? Vou te dar outro, sim, vou te dar um outro exemplo. Vamos supor que vocês é, utilizem, eu não sei lá o que vocês utilizam, mas vou chutar um exemplo. Vamos supor que vocês utilizem alumínio, tá? Para fazer alguma coisa lá na empresa de vocês. Então vocês utilizam alumínio. Então você sabe que as pessoas que a sua empresa que compra alumínio, ela fica olhando o mercado futuros de alumínio na bolsa, provavelmente na bolsa de Chicago ou na bolsa de Frankfurt, que comercializa alumínio. E aí, como que funciona? Eles sabem, as pessoas sabem que o alumínio ele não vai subir demais ou cair demais em um ano. Por quê? Porque você tem as mesmas empresas no mundo que extraem o minério, você tem as mesmas empresas no mundo ou que quando eu falo as mesmas empresas, você não tem uma ou você não tem assim, todo ano surge uma empresa nova que vai minerar, que vai extrair o minério e surge mais 5 empresas para fazer a metalurgia. Não tem, sim. entendeu? Você sabe que Não, não aqui é que nem maquininha de cartão, né? Ele exato, tinha uma e agora tem tem 5 milhões. 20. Exatamente. Então assim, esse mercado ele é bem Estável, modelado. né? Exato, ele é estável. Então, assim, sabe-se o quanto que está aumentando. Quando uma Vale fala assim, nós pretendemos aumentar nossa produção em 3% ao ano. Então, você já sabe o que vai acontecer com a produção de alumínio, para onde vai, para onde está indo, quem está comprando. Quem que vai comprar isso daí? Qual que é o país que está em expansão? É a China. A China está em expansão. Os Estados Unidos começou uma expansão X também. O Canadá começou a fazer isso. Se não está indo para a Austrália. Ou seja, você sabe, isso é tranquilo. É uma coisa constante, como você falou. Agora, agora imagine assim, que chega um governo e fala, olha, eu estava com um estoque aqui de 1 buzilhão de toneladas de alumínio e estou jogando no mercado agora e estou vendendo. Que acontece com o preço do alumínio? Cai de uma vez. Entendeu? Então Isso você aí. mexe na oferta e na demanda. É o que acontece com mercados de futuros de contrato de dólar, por isso que tem essa intervenção. Então, assim, os governos, Ah, eles. Isso que é a mão do governo fazendo bagunça, cagando nas coisas. sim. Ah, Eu lembro de um exemplo que a minha professora deu a gente teve engenharia econômica, né? uhum, Ela estava conversando assim que nós temos aqui no em Porto Alegre a gente chama ele de Transurb, né? É um trem que daí ele passa por várias cidades. E por muitos anos, eu acho que assim, ó, 20 anos, a passagem dele era 1,10. tá, 1,10. E acho que 20 anos. E aí eu lembro que um dos nossos colegas fez um trabalho sobre a questão do preço, né? Fez um TCC. E aí a empresa disse que eles não podiam alterar o valor da passagem, que o governo do estado não permitia é isso aí. aumentar o preço da passagem. E aí o que foi acontecendo nesses 20 anos? Toda a frota de trens foi ficando sucateada porque eles não tinham dinheiro para fazer todas as manutenções, para comprar novos, né, trens e tal. E aí até que um dia, há pouco tempo, eu acho que uns 3, 4 anos atrás, ficou tão insuportável a situação, né, da empresa que o Estado cedeu, sabe? Teve que deixar eles aumentarem o preço, né? Porque não tinha mais trem, eles não tinham mais o que fazer, estava tudo muito sucateado, né? Sim, Então a passagem que era 1,10 do dia para a noite foi para R$ 4. Então foi um impacto muito grande, né, para as pessoas que utilizavam, né? Então isso é que nem tu falou, né? A influência do Estado ou alguma coisa assim numa empresa, né? exatamente. E tem muito ainda, tá? Muito. Muito e muito. Sim. Tá certo? Tanto que, por exemplo, o governo pode a qualquer momento congelar qualquer coisa. Hum. Ele pode a qualquer. Pode? Orra!
Nosso governo, a qualquer momento, congelar qualquer coisa. Parar. Olha, não faz muito tempo, não. Congelar, Ah, assim, tu diz o um preço? preço, né? É. Ou bens. Tipo assim, eu quero Congelar o preço. congelar os bens dessa empresa. Ah, é um preço, né? É Tá. o preço. Não. Agora entendi. Beleza. Os bens são congelados via força judicial, né? Se tiver algum problema judicial, ela Ah, tá, congela os ok. bens. Agora, o preço, ela pode congelar a qualquer momento. Ora, quem Não controla o sabia. preço da gasolina no país é o governo, Uhum. entendeu? Não é livre mercado, é o governo. Então, assim, Sim. se É, a se ele gasolina resolver com, é mais visível, né? A exato, gasolina eu sinto que é mais visível essa intervenção, né, do governo. sim. Mas assim, por exemplo, em, em outras coisas, por exemplo, comida, que eu acho que é uma coisa muito básica, eu não vi essa intervenção, sabe? Pelo Você não, menos nos últimos anos, assim. você não viu intervenção. Você se lembra de um cara chamado Sarney? Você já, não sei se Barbaridade. não sei se você já tinha consciência, não sei quantos anos você tem, né? Mas eu me Eu lembro do conheço o Sarney. nome, tá? Ah, ok. Então Eu vou te conheço contar o a nome, história. mas não, acho que não vi, Não não me viveu? entendi muito, não, não vivi o governo dele. Tá, então vou te contar a história. Eu sou de 1981 e eu me lembro muito bem das inflações galopantes da década de 80. Porque como que Hum, funcionava? Pra você, é assim, tem um filme sobre a Margaret Thatcher, hum, tá? Tem um filme que eu não me lembro o nome do filme, mas é o filme, se você procurar, colocar assim, filme sobre a Margaret Thatcher, tem um filme dela falando sobre isso, que é a vida dela lá e como que ela fez a gestão, o governo dela na Inglaterra. E tem uma série na Netflix chamada The Crown, que a quarta temporada aham, agora, que saiu agora, vai falar sobre a Margaret Thatcher. Aliás, é uma série que mostra duas grandes mulheres pesadas assim com relação a poder, a tomada de decisões, que é a Elizabeth e a Margaret Thatcher. Elas saem no fight as duas assim. Tá? Tem bastante coisa interessante. sim, Elas se ajudam muito, mas também tem muita briga entre as duas, né? São as duas forças da Inglaterra ali, uma de chefe de Estado e outra de chefe de governo. E aí, o que que acontece? Por que que eu tô citando essa mulher? Porque eu sempre gostei do jeito que ela via o mundo. E ela via o mundo da seguinte forma, ela falava assim, eu acho que é porque eu venho de uma família assim, ela falava assim, olha, economia é aquilo lá que você vai no mercado e vê quanto custa e quanto está custando de um mês para o outro e qual que é a dificuldade para você comprar um pedaço de carne. Entendeu? uhum, Pra você comprar um saco de arroz. Isso daí que está sim, envolvido as suas atividades econômicas. E aí, o que, que acontece? Na década de 80, nós tínhamos inflações galopantes. Então, as pessoas faziam uma coisa que não se faz mais hoje em dia, pelo menos assim, não é mais tão comum aqui em São Paulo, né? Que era a compra do mês, chamada a compra pesada do mês, a despesa, eles chamavam. uhum, Então, a família ia uma vez por mês, assim, no dia do pagamento, e fazia uma comprona gigantesca para o mês inteiro, entendeu? E ao longo do mês ia uhum, comprando algumas coisas em horta, né? Algumas legumes, algumas verduras, tal, mas o pesadão, a carne, coisas pesadonas e limpeza, tal, tudo pesadão, era comprado uma comprona grande. Por que que as pessoas faziam isso? Porque o preço chegava a dobrar ou triplicar de um mês para o outro. Chegou um momento que estava dobrando de um dia para o outro devido à inflação que a gente tinha. Chegou a inflação de mais de 1000% ao ano. Então, o que que sim, acontecia? A pessoa recebia o salário dela, se ela deixasse para ir uma semana depois, ela não conseguia comprar mais a mesma quantidade de coisas. Deu para entender? sim, E aí, isso o sim, que o governo fez? Ele congelou os preços de tudo. Ninguém podia. Nenhum comerciante podia aumentar preço nenhum. Por que, que ele fez isso? Para tentar segurar a inflação. sim, E aí surgiu na época uma coisa chamada os fiscais do Sarney.
Quem que eram os fiscais do Sarney? Todo mundo. Existia um número de telefone que todo mundo podia ligar e denunciar um comerciante que estava aumentando os preços dele. Entendeu? Então, assim, Entendi. o nosso governo pode fazer isso a qualquer momento. Por exemplo, a gente teve um problema recente. Eu não vou entrar tanto o porquê isso aconteceu, tá? Mas a questão é, o fato foi o seguinte: nós tivemos um, uma estilingada no preço de commodities como arroz, feijão, carne Uhum. vermelha, carne de frango, peixes, assim, nos últimos meses aqui, na verdade, desde março, quando começou a pandemia, aqui no Brasil, a gente teve uma estilingada nesses preços, tá? E esses preços hoje, então, assim, o mais impactantes para você ter uma ideia, como que acontece, um dos mais impactantes foi o arroz que saiu até na televisão. Não sei se você chegou a ver algum, no jornal, lembro que o Sim, vi. Estado estava falando, tal, alguns lugares 45, R$ 40 o quilo do arroz, né? Do saco de 5 quilos do Sim. arroz custar tudo isso daí. E aí é o seguinte, o governo, ele não fez nada, ele deixou. E até aí, Aham. ele tá falando isso aqui, eu acho que ele tá certo. A gente não vai mexer. Sim. Deixa, deixa que as pessoas se organizem. Deixa que o mercado se organize. Tá? Porque assim, como que nós, as famílias, nós os consumidores, poderíamos fazer para que o arroz, para que diminuísse o preço? Porque tá exatamente isso, tá 35 pau, quase 40 pau o saco de 5 quilos, tá? Um quilo de arroz aqui em São Paulo tá saindo entre 5,50 a R$ 7 o quilo, tá? E assim, Uhum. o que, que nós, seres humanos que consumimos, poderíamos fazer para diminuir o valor do arroz? Não consumir? Exato. Você matou o problema. Você matou a charada. A gente poderia simplesmente não Mas, comer arroz. Poderia substituir por outra coisa. Seja por milho, seja por massa, qualquer coisa, sim, substitui. Ou seja, se você para de comprar, o que, que vai acontecer? O preço vai diminuir. aumentar os Porque não estoques. foi uma Sim. questão de falta de arroz. Isso é bobagem. Uhum. Fala assim, o arroz tá faltando, tá com menos arroz, então assim, a oferta tá diminuindo a oferta e a demanda é muito grande, se tem pessoas para consumir e tem pouco arroz, então vamos aumentar o preço. Isso é uma bobagem. Isso daí era uma das ideias de demanda e oferta que não funciona dessa forma. Todo mundo acreditava que oferta e demanda funcionava por escassez. Hoje em dia não Sim. funciona mais. Entendeu? Não. Por quê? Porque não faltou arroz. Você vai em qualquer supermercado, tem arroz jogando pros ladrão, vencendo, embolorando. E tá 40 pau o quilo. Aí. Por quê? Porque as pessoas pagam. Essa é a questão. Por isso que o prêmio Nobel Não. de Economia foi falar de finanças comportamentais. As pessoas pagam. Essa é a grande questão. E nós aqui, nós temos um problema, assim, quando eu falo assim, aqui no Brasil tem vários efeitos interessantes em fatores econômicos que está muito relacionado ao comportamento, que que é assim, os preços aumentam e a gente continua pagando. A gente não para de Aham. consumir, a gente Não continua reclama. pagando pelas coisas. É interessantíssimo. Eu acho super interessante de ver isso, eu particularmente. Porque que você, em alguns países, quando aumentam determinados produtos, os produtos ficam nas prateleiras. Eles Uhum. não saem, as pessoas não compram, entendeu? Pois é, Substituem. isso que eu ia comentar, professor. O brasileiro, né, assim, se eu e tu a gente parar de comprar arroz, não vai impactar em nada, porque é bem isso que eu ia comentar, porque as pessoas vão lá e compram, não questionam, não brigam, não, sabe, não substitui. É bem como tu falou, é muito interessante, né? E a gente é um país tão pobre, né? Sim, Tão pobre que deveria ter uma revolta, né? Sei lá, 80%, né? Eu não lembro da estatística agora, mas 80% das pessoas vivem com um salário mínimo e sim. não existe uma revolta por parte das pessoas, né? Elas ainda ficam esperando muito o governo, né? O governo tem que interferir no preço. A gente ainda é muito Exatamente. dependente do governo. E aí o princípio 6 ali,
acaba, né, não sei, parece que, ok, tu deixa livre, né, quer deixar livre o mercado, mas se a população não tem uma educação, um conhecimento, acaba, esse 6 acaba abusando, né, esse princípio 6, né. Sim, exatamente. É muito comum o esperar, Uhum. pouco fazer. Então, é muito comum nós esperamos muito, demandamos muita responsabilidade para o Estado, só que cada vez que a gente demanda uma responsabilidade para o Estado, a mão dele é muito pesada. Entendeu? Nossa. A mão dele é muito pesada na volta. Tá? Então é complicado. Só É. que em alguns momentos, que esse princípio 7 aqui, alguns momentos os governos podem melhorar os resultados dos mercados. Então, o que está querendo dizer isso daqui? Esse cara aqui vai estar relacionado principalmente à propriedade privada. Tá? Então, o que significa isso aqui? Significa o seguinte: por que está relacionado à propriedade privada? Porque para você. Imagine assim: você pega produtores de alimentação básica. A pessoa tem que ter a sua própria terra para produzir as coisas. Então, o governo, pelo menos, ele consegue regulamentar que as pessoas tenham sua propriedade privada. Se a pessoa tem a sua propriedade privada, ela consegue fazer produção que vai ter comércio para todo mundo, que você vai ter livre mercado para as pessoas. Deu para entender? Então, assim, é Sim. interessante você ter governo? Sim, é importante. Por quê? Porque é importante algumas coisas serem muito bem organizadas e você dá propriedade privada e você dá direitos de propriedades privadas, por exemplo, para as pessoas. Não deixar totalmente o governo tomar conta de tudo. Ou seja, as terras são do governo, produz para o governo faz isso, regula preço, sabe? Você não cria oportunidade para as pessoas. Você pasteuriza todo mundo, né? E Mas vou falar. e quando o governo perdoa, por exemplo, uma dívida, seria o princípio 7 ali? Por exemplo, quando uma empresa está devendo, que nem, sei lá, eu acho que tem o caso da, acho que é a Van, né? A Van, a Oi, por exemplo, que eles têm dívidas, né, com o governo, vamos dizer assim, e eles vão perdoar essa parte. Então, Uma metade, uma porcentagem. então vamos lá. Aí Isso, pode falar, depois eu falo. não, se encaixaria nesse princípio 7, às vezes o governo pode melhorar os resultados do mercado. Vamos imaginar que as pessoas são bondosas, o que não é uma Tá, verdade. vamos imaginar. É, É imaginar. vamos imaginar que as pessoas são bondosas e ninguém está tirando vantagem disso, tá? Vamos pensar assim. Teoricamente, esses perdões dessas dívidas, eles podem beneficiar bastante os mercados, tá certo? Por quê? Porque se você imaginar, por exemplo, o caso da Oi, se você não perdoa essas dívidas que ela tem, ela pode chegar a fechar. E aí você coloca um monte de Uhum. gente sem empregos, e além de colocar um monte de gente sem empregos, que você começa a deteriorar a economia de famílias sem trabalho, você também tem uma questão de tornar o mercado de telecom cada vez mais monopolizado. E se você não Uhum. tem, e se você tem monopólio, você não tem concorrência. Então você tem um comércio ruim, tá? Tá, Certo. então isso é um dos fatores. A mesma coisa acontece com a Avance. Tem que ver quem que é a concorrente dele. Eu nem sei quem, eu nunca entrei numa loja da Avan, para ser sincero para você, então eu não sei. Eu também não. Então é até desagradável falar isso, mas eu não sei Me, mesmo assim, nunca fui atrás, tá? me Eu não sei quem disseram são os que concorrentes deles. é tipo, sabe aquelas lojas que tu vê nos filmes dos Estados Unidos, que tu entra lá, tem, sei lá, tu quer roupa, móveis, eletrônicos, tipo assim, é um lugar Marketplace onde tem um gigante. monte gigante, tem até praça de alimentação.
E o cara, ele geralmente foca em cidades que não tem shopping. E aí aquela loja dele Hum, acaba se tornando um shopping, né? Um ponto de. hum, Então aí as pessoas. Loja de departamentos. Isso aí, loja, agora eu lembrei o nome. loja de De departamento. departamentos, tipo aquelas dos Estados Unidos, né? Entendi. Então hoje tem concorrente, só que talvez o cara escolhe um lugar onde não tem um shopping, né? Então acaba reduzindo a concorrência dele, né? É, e a concorrência dele também são os hipermercados, né? Tipo um Carrefour gigante, um Astra gigante. Sim. Acho que o Walmart saiu do Brasil, né? O Walmart saiu do Brasil, então não tem mais, mas essas grandes redes de hipermercados, assim, que eles vendem tudo lá dentro também, né? Tem as praças de alimentação, tem Sim. roupa, tem isso, tem aquilo, tem até pneu, né? Peças de carro, né? Eles vendem um monte de coisa lá dentro. Entendi. Então, aí que tá. É mais uma coisa, além de fornecer emprego para as pessoas, né? Ou seja, ter famílias trabalhando ali, tendo suas rendas ali, você tem uma questão também deles terem concorrência. É mais um player no mercado. É mais um player Uhum. para ter concorrência e melhorar as É, coisas. olhando por esse ponto de vista, beneficia o mercado. Verdade, Uhum, interfere para beneficiar, para evitar um monopólio, né? uhum. Ou gerar renda para a cidade. Tá, consegui entender esse conceito. Sacou a ideia? Então, assim, é, Só que assim, alguém paga, né? Se eles deixarem de pagar, significa que vai pesar mais no meu bolso, né? Nos meus. Eu vou ter que pagar mais imposto, né? você vai ter que pagar mais imposto? Não sei, necessariamente. Porque não mexe nos impostos que você paga. Se eles deixarem, o que é assim, se eu sou uma empresa que estou devendo alguma coisa para o Estado, o Estado me perdoa, não repassa para você. Porque o que você Sim, paga de imposto já é tabelado, entendeu? Não tem uma sim, sim. sobretaxação, não tem nada. Assim, a perda que se há é uma perda indireta. Que, de novo, né? Se as coisas. Então, assim, esse dinheiro que podia ser utilizado para melhoria de bem-estar das pessoas não vai ser usado. Não tem esse dinheiro mais. Ah, entendi. Entendeu? Aí tudo Tá, bem. Aí entendi. tudo bem. Então o Estado deixa de investir É, para a população, seria isso. isso. Deixa de investir na população. É um Acaba dinheiro que não está refletindo. chegando. Exatamente. Então o Exatamente. meu imposto está sendo pior utilizado, vamos dizer assim. Passando assim. De forma bem macro e bem. Mal utilizado, devido a isso, não, né? Devido a isso, não. A questão, o seu imposto pode ser mal Não utilizado por está má sendo gestão, né? repassado, né? O seu imposto pode ser mal utilizado por má gestão, não porque eles perdoaram a dívida. Porque o que acontece? Se Ok, as, entendi. porque é um dinheiro que vai faltar, é um dinheiro que não vai entrar para os cofres, não vai entrar para o tesouro, né? Se Uhum, não vai entrar para o tesouro, você não tá. vai ter aquele dinheiro lá. Então, assim, ele vai ter menos orçamento para distribuir. Mas você vai continuar pagando a sua Uhum, mesma coisa e eu vou continuar pagando as mesmas coisas, né? Então, assim, sim. sabe, a questão de perdão de dívida, ela é uma coisa bem complexa no sentido de trade-off do governo mesmo. Falar, cara, será que vale a Tá. pena deixar essa empresa falir aqui? Como que porque nós já não temos player suficiente no mercado para dar emprego? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: imagine assim, ó, se você está num país onde tem muitas empresas e muito industrializado, América, Canadá, alguns países da Europa. Então o que, que acontece? O governo não influencia, não quer nem saber. Se uma empresa tiver que quebrar e fechar, foda-se, quebra, fecha, manda todo mundo embora. Porque ele tem vários players ali, você entendeu? Vários. Um problema de você ter poucos players que eu falo são várias empresas do mesmo setor, tá? Então, por exemplo, quando você pega a sua empresa que produz determinadas coisas, a sua indústria de determinadas coisas, ela é um player. A concorrente dela é outro player.
Um terceiro concorrente é outro player. Só que se você tiver somente 3 indústrias no mundo, ou 3 indústrias num determinado num país, por exemplo, que produz a mesma coisa, são poucos players no mercado, só tem 3. Se um quebra, é terrível, porque você causa um desemprego absurdo, porque elas empregam muita gente, e você vai começar a faltar produto no mercado. Concorda que eu tô querendo dizer? Só tem 3 produzindo, não dá conta da demanda, né? Sim. Então, agora você está num lugar que tem muitos produzindo, tem muitas marcas diferentes. Se um fechar, ou, por exemplo, se um quebrar, foda-se, tem mais 27 igual aquele ali. Tem mais 200 igual aquele ali. Então, não faz diferença, assim, entendeu? Tem um abalozinho mais rápido, mas bem rápido o mercado se ajusta. Aqui não, aqui o mercado demora para se ajustar, entendeu? Por isso que é uma tentativa que você está tendo uma tentativa governamental de tirar tantas tributações sobre empresas, entendeu? Para deixar as pessoas montarem seus próprios negócios. É mais fácil montar seus próprios negócios, digamos assim, né? Não é todo mundo que quer trabalhar para outra pessoa. E já tem gente que quer trabalhar para outra pessoa. Ótimo, tem que ter os dois lados mesmo. Mas tem que ser fácil para os dois, entendeu? Tem que ser fácil tanto para aquele que quer trabalhar para alguém, tanto para aquela pessoa que quer ser um empregador. Tem que ser fácil. Porque se começar a ser muito complexo, as pessoas vão fazer o que é mais fácil. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Sim. Exemplo clássico. Sim. Classicão. Por que houve uma evasão de empresa dos Estados Unidos para outros países? Por exemplo, China. Hoje tudo é produzido na China. Agora que estão querendo começar a tirar coisinhas de lá da China e voltar para a América produzir ou para outros países a produzir. Por que todo mundo foi para lá? Porque era fácil. Era barato. Você tinha uma mão de obra barata porque o yuan era barato. Você não tinha tantas tributações. Eram poucas tributações que se pagavam para o governo. Entendeu? Tinha regulamentações, só que não eram regulamentações absurdas e controversas, porque o que mais se tem aqui no Brasil é regulamentação absurda e controversas, entendeu? Para impactar, para atravancar, que acabam atravancando um monte de coisa. Então, assim, tudo isso é o governo colocando a mão pesada dele demais, entendeu? Então, assim, ele tem que colocar a mão? Tem, só que não pode pesar. Entendeu? Não pode pesar a mão. Ó. Eu trabalhava com um produto financeiro que a taxação era tão alta sobre esse produto que todas as vezes que a gente fazia a reunião eu falava exatamente a mesma coisa. Eu falava, gente, eu não entendo porque a gente continua com isso. Não consigo entender. Porque praticamente, quando você fechava o lucro, a taxação, o imposto era sobre o lucro. Cara, sim. Assim, era tão alto o negócio, o custo operacional já era gigantesco da porcaria para conseguir fazer. Era um custo operacional fodido, já tinha uma margem pequena e ainda colocava um imposto sobre a margem. Ah, cara, muitas vezes sabe o que acontecia? Dava prejuízo. Acredite você ou não. Sim. Por quê? O que acontecia? Você tinha que aplicar, porque é uma das formas também foda aqui no país, como que é colocado os impostos. Então, por exemplo, o que eu tô querendo dizer pra você é assim, como que você faz pra aplicar impostos? Então, o cara tinha o operacional, ele tinha a receita operacional dele. Beleza, ele tinha a receita operacional. Aí você começa a tirar da receita operacional, o custo operacional, você tira o custo operacional, tira não sei o que, vai tirando várias coisas. Aí você chega no filé. Aí a hora que você chega no filé, que você aplica o imposto. Ah, porra! Aham. Sabe, daí é fácil, né? Porra! Entendeu? Não, se tu for parar e pensar, professor, é que nem esses dias, né, a gente tava falando, por exemplo, eu fiz um investimento uma vez num CDB. Beleza, ou seja, aquele dinheiro já saiu o imposto, né, de renda lá na fonte. Aí eu fui lá e apliquei um CDB, ganhei, sei lá, 4%, né? Aí os caras pegaram o lucro e foram lá e tiraram 15%. Tipo assim, pô, daí é fácil, né, cara?
Eu Exato. já peguei esse dinheiro, agora o que eu consegui pegar mais, tu vem que é 15% ainda. É isso aí. Aí fica barbada, né? Exatamente. É complicado, cara, é complicado. É Sabe? dolorido, não é nem. É Porra! dolorido isso. É dolorido. E assim, a volta, e qual que é outros detalhes assim dessa mão pesada, né? Que se tem do mercado. Que é assim, imagina o seguinte, se fosse uma mão pesada de impostos e taxações, mas tivéssemos uma volta de qualidade, tá? De serviços e bens de qualidade. E eu não tô nem falando assim, ah, vamos ter a melhor universidade pública do universo. Não, não, não. Eu tô falando mais básico. Tô pensando mais basicão, mais chão aqui. Por exemplo, vou te dar uma coisa mais chão, literalmente falando de chão, pavimentação de rodovias e estradas e cidades. Tô falando disso, Sim, entendeu? Infraestrutura básica. Tô falando de, como fala, infraestrutura de água e esgoto. Tô falando de infraestrutura de energia. É isso que eu tô falando. Cara, meu, chove aqui, eu acho que aqui os meus geradores, não é gerador, os transformadores aqui perto de casa é feito de açúcar. Porque chove nessa merda, estoura as porra dos transformadores aqui da região, tudo. Então, quer dizer, pra mim é feito de açúcar aquela merda, você entendeu? Tem buraco, não sei que tem aquilo lá, porque não é possível acontecer tanto problema. O que é isso daí? É a falta do investimento, é a falta de investimento em infraestrutura. sim, Você entendeu? É é essa isso a aí. questão. Porra, é a falta de investimento. Cadê alguém encanada decente? Caramba, sabe? Meu, a gente não, é muito difícil chegar nesse estágio que eu vou contar pra você agora, que acontece em Tóquio, tá? Em Tóquio, no Japão, o desperdício de água potável é menos de 1%. Então vou repetir. Em Tóquio, no Japão, o desperdício de água potável na cidade é menos de 1%. Onde esse desperdício? Na transmissão de água. Então, assim, hoje eles substituíram. É até se você lembrar uma hora, se puta, lembrei, alguém falou isso daí pra mim, você dá uma procurada. Coloca assim, a infraestrutura de abastecimento de água de Tóquio, como que foi? Faz cerca de uns 5 ou 6 anos, eles substituíram todo o encanamento, toda a infraestrutura. De tal maneira que se tem um vazamento, por menor que seja, tem um monitoramento que apita, eles sabem onde acontece. Entendeu? Sim, Então, assim, cara, é um negócio, assim, absurdo, sabe? Por quê? Porque é um bom investimento e sabe que isso custa caro, né? Então, isso seria uma volta. Então, sei lá, a Ana paga 27,5% de imposto de renda por mês do salário dela, que sai do salário dela. Só que se você soubesse que, tá bom, eu tenho uma cidade onde as coisas, onde a pavimentação funciona, eu não tenho falta de água, eu não tenho falta de luz, o esgoto é bacaninha, enfim, todas as coisas que deveriam voltar para você, voltasse com qualidade, você não ia achar ruim. Você fala, beleza, claro que tranquilo, não. beleza, O problema é que a gente tranquilão. paga aqui tudo duas vezes, né? Exato, Eu ou sinto isso, que pior, a gente três, paga né? duas vezes. É, Ou três, é. Segurança. Não temos. Aí tu tem que fazer a tua parte lá. Plano de saúde. Tu tem que fazer um plano de saúde, porque eu não reclamo do SUS nem nada. Eu acho ótimo, tem países que não tem esse tipo de serviço, mas, cara, se tu não tem um plano de saúde, é difícil, sabe? Aí educação, tem gente que bota os filhos na escola particular. E exato, assim tu vai indo, sabe? exatamente. Tipo, complicado, tem coisa que tu paga muitas vezes, né, pra ter, né? Exato, exatamente. A gente paga demais para até ter. Então, assim, essas intervenções aqui, quando você não tem esse livre mercado, com intervenções pesadas, gera o que nós geramos aqui durante anos, que foi assim, né? E agora que Uhum. vamos ver se vai mudando ao longo do tempo. Vai ser muito difícil, vai demorar ainda. A gente vai ter muito chão pela frente até as coisas Vai. acontecerem. Do jeito que a gente precisa. É só você ver. Eu não sei se você tem acesso a isso lá na sua empresa, mas a quantidade de impostos e taxações que vocês pagam é alto pra caramba. A indústria paga Sim. uma coisa alta pra cacete. Esse oitavo princípio é muito bom. Ele fala assim, ó. O padrão. Isso aqui é muito bom.
E isso aqui é visível, né? O padrão de vida de um país. O padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Concorda com isso ou não? Concordo. Você consegue ver isso aqui bem Mas, evidente ou não? mas assim, capacidade de produzir bens, né? Não significa dentro do seu próprio país, né? Mas de expandir, né? Eu vejo muito os Estados Unidos, né? Eles têm fábricas em todos os lugares do mundo, né? Dão serviços, tem serviços em todos os lugares do mundo, né? Os caras conseguem. Eles que eu acho que são. Eu não sei, tá? É a minha impressão. Eu acho que eles foram os caras que começaram a tal da globalização, né? Sim, sim, eles colocam as fábricas em vários lugares do mundo, mas os produtos vão para lá, Sim. certo? Então, Vai para os Estados Unidos e vende pro local, né? Como é sim, as montadoras, né? exato. Então, é isso aí que você está falando. Você eleva o padrão de vida de um país, ou seja, o quão as pessoas começam a ter de mais mercadorias, mais bens mesmo. E estou falando assim, desde eletrodomésticos em casa até vários tipos de serviços, tá? O, você lembra quando a Daniela comentou com a gente que não tinha, ela foi para alguns lugares em Manaus que não tinha médico? Isso é um serviço. Sim, sim, Médico é serviço. É serviços médicos. Entendeu? sim. O padrão de vida lá é complicadíssimo, muito baixo, porque você não tem serviços básicos. As pessoas se machucar, ficarem doentes com alguma coisa, elas podem morrer de disenteria. Não tem água potável, não tem um médico para tratar. Né? Então, isso aqui é muito vício. É só você. Eu nunca fui para fora do país, mas eu já conversei com muita gente que foi para América, foi para os Estados Unidos. E todo mundo que vai a primeira vez fica impressionado do padrão dos caras, sabe? Assim, da quantidade de coisas que existem. É chamado sociedade instrumental, né? Tá instrumentalizada, né? A quantidade de Hum. ferramentas, de coisas para a vida mesmo eles têm, entendeu? Quantas coisas eles possuem, sabe? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que ficou, acho que uma década e meia morando na Inglaterra. Essa pessoa ficou morando em Londres especificamente, ali na Ilha da Bretanha. E ela, depois que ela voltou para cá, ela sentiu uma diferença absurda, assim, algumas dificuldades de que era muito mais fácil viver lá. Ela falou, cara, dentro de uma Sim. casa tinha tudo. E qualquer casa, era padrão ter todos os eletrodomésticos, ela falou. Tudo que você podia imaginar tinha, desde lavadora, secadora, micro-ondas, panelas elétricas. Ela falou, tinha tudo. Ela falou, tudo você alugava a casa, já tinha. Ela falou, já vinha com isso daí, você não precisava ficar comprando tudo. Então, assim, era muito mais fácil a vida. Aqui não tem isso. Aqui não. Aqui, nossa, tu achar um apartamento mobiliado é o olho da cara, né? Exatamente. Exatamente. E aí, muitas vezes, você tem que ficar comprando e vendendo coisas, né? Uhum. Porque você vai para uma cidade, você compra um monte de coisa. Aí você sai daquela cidade, você vende todas aquelas coisas. Porque você vai para uma outra e muitas vezes vai morar num lugar que não cabe aquilo que você comprou, né? Então, assim, é mais complicado. Então, e essa Sim. produtividade está relacionada a essa quantidade de bens e serviços produzidos por unidade de insumo de mão de obra, né? Ou seja, entra aqui num fator, essa fator de produtividade aqui tem aquelas marcas assim, não sei se você já viu. Um americano equivale a 8 brasileiros. Você já viu umas coisas assim? Um canadense equivale a 10 brasileiros Ah, já vi, já vi. e A gente um é um dos piores em produtividade. exatamente. Aí você fala assim, mas cara, por que nós somos um dos piores em produtividade? Você já viu a quantidade de ferramenta que tem esses caras para trabalhar? Você tem. Sim, nossa, nem se compara, né, professor? Ah,
Os caras têm acesso a qualquer coisa. Tu chegar para os caras e dizer, bah, se tu me conseguir isso aqui, vai facilitar minha vida, vou fazer meu trabalho mais rápido. Os caras te dão na hora, entendeu? Sim. Aí aqui tu chega numa empresa, pô, pois é, quero instalar um Power BI aqui na minha máquina. Ah, pois é, não dá. Isso aí tem que passar, tem que pedir, é muita burocracia. Exato. Nossa, é complicado. E isso que a gente está falando de software, Mas aqui, que não é eu nada também físico, acho né? que o brasileiro, eu também acho que o brasileiro, ele peca muito no planejamento, professor. O brasileiro quer começar a fazer as coisas, quer botar a mão, quer fazer. E, e daí ele faz muito no erro e no acerto, sabe? Eu que trabalho numa área industrial, assim, né? Tu vê que o planejamento. O pessoal não tem paciência de planejar, não tem paciência de verificar todos os cenários, sabe? Eles querem fazer. Ah, tá, tem uma ideia aqui, ó, vamos seguir, vamos fazer agora. E isso gera muito tempo, né? Eu sei que hoje as coisas estão mais ágeis, mas às vezes a gente não tem nem. Não botou nem os tópicos, assim, sabe? Nem um fluxograma, assim, só para ter uma ideia. E aí, muita falta de comunicação, e me parece que a gente peca muito por isso, às vezes, sabe? Por não se planejar, não criar uma rotina, não ter a visão do todo, né? Todo o trabalho que eu tenho que fazer. Eu vejo muito isso, tá? E eu vivo muito isso no meu dia a dia, né? O pessoal não gosta de ferramentas. A gente usa muito. Eu gosto muito de usar o PDCA, né? Que é uma ferramenta muito simples, né? Uhum. Planejar, executar, verificar. Aquela parte do verificar e padronizar, aquilo não existe no Brasil. Ah, deu, implementou, beleza, segue a vida, vamos para outro. Não viu se aquilo funcionou ou não, sabe? Então, eu vivo muito isso hoje, né? O pessoal não gosta muito de metodologia, gosta muito de executar, mas não de, de pensar assim, vamos dizer. É. O que é Porque, com. por exemplo, olha só, o Toyota, eu não sei se já ouviu falar do que eles chamam de sistema Toyota, né? Aham. Sim, Sistema Toyota, tu vê um cara de lá fazendo, o cara faz padrão. Tu fica até impressionado com a produtividade do cara, sabe? Mas ele segue. E ele vai fazendo. E ele tá. A gente foi colocar aqui, meu Deus, nossa. Aí criam mil indicadores. Porque daí o negócio não anda, né? A gente não tem disciplina, a gente não tem essa cultura, né, de disciplina, de seguir as coisas, a gente faz as coisas muito pela gente, né, pelo nosso jeito de ser brasileiro, né? Não rola sistema Toyota aqui no Brasil. Tem que ser uma, tem que ser uma empresa com uma cultura muito forte para conseguir chegar nesse patamar do sistema Toyota aqui no Brasil. Você pode ver que todos os sistemas aqui é uma adaptação, né? Mas a questão. Então, eu fiquei curioso o seguinte: um dos grandes detalhes do sistema Toyota foi relacionado a que não conseguiu. Porque as pessoas não tinham disciplina, é isso? Sim, sim. Por exemplo, a base do sistema Toyota, vamos botar dentro de uma indústria. A base do sistema Toyota é o TPM, que a gente chama, que é a manutenção autônoma. Quem faz isso é o operador da máquina. O operador da máquina, ele tem que limpar, ele tem que verificar, ele tem que indicar o que está de errado, ele faz pequenos reparos. Tu traz isso para dentro do Brasil, o operador não bota a mão na máquina, porque isso não é trabalho dele. O trabalho dele é apertar botão. Agora tem que limpar a máquina, tem que lubrificar a máquina, isso não é trabalho dele. E se ele fizer isso, se a empresa obrigar ele a fazer isso, ele bota a empresa na justiça porque isso não é atividade dele, é atividade da manutenção, por exemplo. Ah, então, mas aí entra. Lá os, lá os caras têm uma propriedade, sabe? A máquina é minha. Eles vão lá e fazem, né? Então, Aqui a gente não tem mas muito isso, né? é que tem uma questão. É que, olha que interessante, assim, na minha visão, né, claro.
Não estou querendo ser o detentor do conhecimento e nem da razão absoluta. Eu estou fazendo uma análise um pouco, digamos assim, mais profunda, que é da questão da De fora, uma sociedade visão de fora, né? oriental. É da questão da sociedade oriental. Pensa o seguinte: Sim. a sociedade oriental, uma das coisas que se ensinam desde quando a criança entra na escola, a criança entrou na escola, uma das coisas, uma das atividades que ele tem que fazer é limpar a escola. Olha que interessante. Então, Sim. todos os alunos são responsáveis por limpar suas cadeiras, cada aluno é responsável, todos os alunos de uma determinada sala são responsáveis por limpar aquela sala. Os alunos sofrem rotatividade para limpar os banheiros. Olha o que eu estou falando. Hum, Os alunos limpam os banheiros, os vasos sanitários. Entendeu? E aí teve até. sim. E isso ficou emblemático na época da Copa aqui no Brasil. Não sei se você chegou a ver algumas imagens com relação a isso, quando tinha jogo que os japoneses, os orientais, na verdade, não sei se era só japonês, mas os orientais estavam no estádio, assim que acabava o jogo, eles recolhendo o lixo, dos próprios lixo, Uhum. e Ah, limpando eu o lembro, estádio. lembro. Então, Sim, aí o que, que acontece? É que isso é cultural. é. Então, assim, eu assisti, por exemplo, eu me lembro de um documentário, isso foi no Japão também, ou foi na Coreia. Ou foi Coreia ou Japão, eu não me lembro qual dos dois, mas são esses países bem tecnológicos mesmo e bem instrumentalizados, né? Então, eu lembro que tinha um comércio, tipo, imagina assim, um pequeno shopping, vai, uma galeria, né? E as Uhum. pessoas dali que trabalhavam ali, que tinham os seus comércios ali, eles eram responsáveis pela limpeza daquilo ali. Então, eu não me lembro se era todo dia, uma vez por dia, eu não lembro como que era a situação, mas assim, os caras pegavam, os orientais fumam muito, né? Eles fumam pra caralho, assim, os orientais. Mas eles tinham até uns Uhum. pauzinhos, tipo uns pauzinhos grandão, assim, pequenininho, era fininho, mas grandes, que eles pegavam as bitucas no chão e ia tirando, você entendeu? Cara, aqui, Uhum. na, onde eu moro num prédio que é uma torre só, sabe esses prédios de torre única, assim? Um condomínio Sim, pequeno, sim. tá? Que a gente chama de, aqui em São Paulo a gente chama de condomínio pequeno, é prédio de torre única que a gente fala. Cara, eu fico olhando assim, né? Eu fico olhando e falo assim, cara, se a gente conseguisse reunir aqui 20 pessoas, a gente limparia todo o nosso jardim aqui em uma hora. Fico pensando, sabe assim, né? Fico olhando assim, porque a Uhum. gente os funcionários não dão conta, não dão conta, não dá. A gente tem uma quantidade limitada de pessoas para trabalhar, são 2 funcionários para tudo isso aqui, e eles não vão dar conta nunca de fazer certas coisas externas, não dá. Porque eles têm uma rotina já cansativa, pesada de trabalho. Enfim, eu fico pensando assim, puta, poderia. Fico pensando, nossa, se a pessoa propor uma coisa Fazer dessa, um mutirão. fazer um mutirão, Fazer cara, um é capaz, mutirão. é capaz de alguém me jogar pela janela do meu prédio, sabe? Assim, se eu falar um negócio desse. É isso aí. A pessoa fala assim, não, não é problema não é meu, é problema do condomínio. O condomínio que se vire. E fala, não, Eu você pago tá, o condomínio para isso, é, né? E exatamente, você ainda tá vai te jogar, vivendo. né? Eu pago o condomínio Exato. para isso. Exatamente. Falar, ah, Ai, não vai cara. rolar. Ah, não vai. Entendeu? Então, assim, é muito comum. É muito comum essa transferência, sabe? De responsabilidade. Por isso que fica difícil instalar coisas que são de orientais aqui no Brasil. Porque eles têm uma Sim, nossa. cultura de vida, a vida deles, modo cultural de ver, e não é também tudo que é bom, não, tá? Eles têm muito probleminha, as pessoas se matam pra Claro, caramba, sim. tem muitos probleminhas lá muito sérios. Mas a questão é que é muito diferente do nosso, cara. Nossa, é uma cultura pelo muito, muito. Professor, eu passei por 3 grandes empresas. E essas 3 grandes empresas queriam fazer o TPM, né? A manutenção autônoma. Não deu, professor. Eu ouvi, os caras reformularam, colocaram um nome diferente, fizeram treinamento. Não vai. Não funciona. Por incrível que pareça, não funciona. Porque o cara, é bem como tu falou, o cara transfere a responsabilidade. Não, eu sou pago para operar, não sou pago para limpar, não sou pago para lubrificar, isso é coisa do pessoal da manutenção ou do pessoal da limpeza. É complicado, sabe? Porque a gente pensa assim, pô, se os caras fizessem isso pra gente, melhoraria, a produtividade aumentaria muito.
Porque o cara tá ali 8 horas na frente da máquina. É muito mais fácil ele olhar, descobrir, ver os problemas, do que um técnico que passa uma vez por dia na frente da máquina. Se passa, Sim. se não tá fazendo outra coisa, né? Então é bem como tu falou, eu acho que a gente não é mais produtivo pela cultura. E eu acho que se tu for olhar a nossa postura, brasileiros, como a gente lida com os problemas, tá a pandemia aí. Não tem segunda onda. A gente continua na primeira onda, sabe? Porque a gente não resolve os problemas. A gente parece que não encara os problemas, a gente vai deixando, sabe? É muito estranho o comportamento do brasileiro. Então, eu não sei se a gente não fala, se a gente não é mais produtivo, como que você falou que a gente não é mais produtivo por é, ai, você falou uma Por- palavra que eu achei interessante pra caramba, que me fugiu. Nós não somos mais produtivos porque nós não. É porque eu pensei. eu acho que a gente. Pode falar. Não, é assim. A gente não tem essa cultura de se apropriar, né, das coisas, né? A gente transfere muito, né? Sim. E tem uma questão de transferência e tem uma questão também que a gente estava iniciando a nossa conversa de falta de ferramenta. Falta de facilidade Também. para. Quando eu falo ferramenta, no sentido de facilitar o serviço. Entendeu? Facilitar o serviço das pessoas. Tá? É, uma vez eu conversei com um cara que trabalhava onde eu trabalhei e ele trabalhou numa empresa americana. E ele estava me contando o seguinte: como que funcionava assim? O vice-presidente da empresa colocou uma meta para a empresa precisava chegar em tal lugar naquele ano, no começo daquele ano, e ele ia bonificar as pessoas que ajudassem. Aí o que ele fez? Para todo mundo ficar com ele, jogar junto com ele, digamos assim, ele começou a conversar com as pessoas. Ele ia até as pessoas, até as mesas das pessoas, até as baias, levava a apresentação dele impressa, explicava para a pessoa, falava, cara, você pode me ajudar nisso? Sabe, eu preciso chegar aqui. Eu preciso que vocês me ajudam. Sabe, assim, foi conversando com as pessoas. Ele falou um por um, ele foi indo ao longo de alguns meses falando com as pessoas. A empresa não era tão grande assim. E as pessoas, pô, abraçaram a causa, porque, puto, o cara veio até mim conversar, aquela coisa toda, traz a proximidade, né? Tem tudo isso envolvendo. E uma das coisas que ele comentava é que no final o cara falava assim: o que você precisa para me ajudar? Que ferramenta você precisa para você ser melhor naquilo que você faz? Ele falou, cara, a gente podia pedir qualquer coisa, que era na área de software, evidentemente, né, na área de sempre trabalhando Sim. com finanças, é sempre na área que você tem software. Os caras qualquer um podia pedir qualquer software, ele falou. Os caras arrumavam. 2, 3 dias depois estava instalando no computador da pessoa. Sabe? Não interessava, eles não queriam saber se o cara precisava de uma ferramenta que fosse uma bomba atômica ou uma chave de fenda. Eles precisavam que a pessoa resolvesse problemas. E tinha que ser, para ser mais eficiente, tem que ter ferramenta. Assim, é uma cabeça muito dessa. Para ser mais eficiente, mais ferramenta, né? É, só que aqui eu vejo um probleminha com ferramentas mesmo. Sabe? Aqui no Brasil, assim, em todos os sentidos. Todos. Todos, 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 todos. Na área física e software. A gente sofre muito aqui, eu acho. É, eu acho que as empresas, elas pensam muito no quanto vai custar a ferramenta, né? Elas não veem o quanto isso vai agregar essa ferramenta, né? Exatamente. Eu vejo esse problema, assim, né? Tu, tu vai ter que investir se tu quer, né, aumentar. Tu vai ter que fazer alguma coisa diferente se tu quer aumentar, né, a tua produtividade, melhorar, né, os teus resultados. E eu acho que o brasileiro gosta muito disso, né? Não, vamos fazer aqui com o que tem, vamos ver. E aí vamos trabalhar. Daí no fim acaba fazendo mais hora extra, né? Que poderia ter pago a tal da ferramenta tranquilamente. Exato. É uma economia burra. Ah, lembrei agora, uma economia Não é burra que a burra. gente faz. É, exatamente.
Ô Ana, nós vamos parar por aqui, faltam dois princípios, nós vamos trabalhar na próxima aula e entrar com mais um pouquinho para depois começar a ver um pouquinho de modelagem nessa área aqui, vou ver se eu acho uns bancos de dados. Na verdade você já trabalhou com isso, você já trabalhou com banco de dados parecidos com isso daqui. A gente está fazendo o inverso, a gente viu a parte prática e agora está vendo a fundamentação de onde que vem essas ideias todas. Eu acho que é importante para... Uhum. Pelo menos assim, né? Eu compreendo que é importante compreender isso. Porque senão a gente fica muito Claro, claro. operacional com as coisas. E fica até perdido. E muito perdido hoje em dia com muito discurso que tem por aí. Serve até pra vida da gente. Tem muito discurso maluco. Nossa senhora. Como tem discurso doido. Bom, dona Ana, é isso. Muito obrigado. E Certo. até terça-feira. Então tá, professor. Se Forte cuida aí, abraço. descanse. Pode deixar. Bom final de semana. Valeu, Obrigado. professor. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tchau.